Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil. Começando mais Encontro de Craques. Vamos acelerar. Hoje é motor, acelerar e acelerar legal. Nós estamos vivendo um momento absolutamente mágico, porque Gabriel Bortoleto foi para a Sauber, foi anunciado como piloto oficial, vai correr a temporada de 2025 na tela do Band Esportes e da Band. Você vai poder acompanhar todos esses movimentos. Você imagina que você vem acompanhando desde 2021. Calcula, meu craque, agora que nós temos um brasileiro no grid, que nós temos um brasileiro na pista, o talento brasileiro volta e ele é uma evolução, na minha opinião, melhorada até do que Ayrton Senna. E a gente vai poder falar isso porque Bortoleto é humilde, Bortoleto é dedicado, Bortoleto é um menino de família e principalmente tem princípios e valores absolutamente importantes, Thiago Mendonça. E eu estou muito feliz, porque hoje a resenha vai ser boa e a gente está com o Brasil. É patrocínio daqui, agora entrou o Boticário, a Porto Seguro e a cara dele está estampada nos relógios aí da cidade de São Paulo e do Brasil. A gente está vendo o Bortoleto, ou seja, já se cria um furor importante por conta, evidentemente, do Brasil amar velocidade e ter um piloto agora. É justo. Muito boa noite, Beto. Boa noite aos nossos convidados. Boa noite a você que gosta de automobilismo. Tudo muito merecido. O Bortoleto construiu essa imagem que ele tem, os resultados que ele está colhendo. Vamos com calma, Beto. Ano que vem vai ser difícil, mas acho que o projeto da Sauber vai ser legal aí com múltiplos anos para o Bortoleto. Para qual piloto, Fred Sabino, que eu tenho o prazer de te receber? Na última vez que você veio aqui, eu estava ausente, mas eu queria te fisgar, porque você, ao lado do Thiago, é uma das principais cabeças do jornalismo especializado no esporte a motor e você realmente faz esta qualidade da Band e do Band Esportes virar o que é realmente e a gente vai ter em 25. Eu posso considerar Gabriel Bortoleto, eu estou animado? Estou, mas nós tivemos Ayrton Senna, Toleman, nós tivemos o Felipe Sauber e tivemos o Rubinho começando a carreira dele, ou seja, os pilotos brasileiros todos, né, começaram com dificuldade e driblaram adversidades, driblaram curvas e conseguiram se destacar. Uns mais ou menos, mas conseguiram se destacar, Fred. Olha, boa noite, Beto, boa noite, craques. Essa madrugada tá infestada de gente boa, meu craque. Ah, muita gente boa. E falando de Bortoleto, a esperança é grande, sim. A gente tem que tomar cuidado com as cobranças em relação a ele, porque até agora ele fez tudo certo. Foi o campeão da Fórmula 3 em 2023, está na briga direta pelo título da Fórmula 2 em 2024, é o líder nesse momento, mas ele fez tudo certo até agora. Para vocês terem uma ideia do que faz o Bortoleto, Charles Leclerc, Oscar Piastri e o George Russell foram campeões da Fórmula 3 e da Fórmula 2. No caso do Leclerc era GP3 ainda. E o Bortoleto está muito próximo de repetir o feito desses três pilotos. Esses três pilotos hoje pilotam por Mercedes, por McLaren e por Ferrari. Então, o Bortoleto chega fazendo tudo certo. Lógico, o piloto não carrega carro nas costas, a gente tem que esperar o que a Sauber vai mostrar, mas tem um projeto muito promissor da Audi por trás. Vamos esperar. O que é importante destacar nesse momento é que o Bortoleto chega, mas não chega com a oportunidade que esses pilotos que você citou chegaram. Porque realmente não tem lugar no grid. Ou seja, falta cadeira no monoposto. Então, ele chega e chega bacana. Sai dos boxes, meu craque Cristiano da Mata. Você, pilotaço, simpático, barbaridade, cheio de troféus aí, não é? Alguns anos na Fórmula 1, não é? E já estamos aqui falando, e o Thiago Mendonça falou, ele vai chegar e já vai dar conselho pro Bortoleto e tal. Vamos dar conselho pro Bortoleto, porque ele é humilde, ele é um craque, é um piloto e, claro, estamos absolutamente consumidos, independentemente do que vai acontecer na pista. Torcemos para que ele consiga uma performance e acho que vai. Mas o fato do Brasil estar no grid já ajuda e ajuda muito esse ecossistema. Bem-vindo, Cris. Prazer em tê-lo aqui. Boa noite a todos. Prazer é todo meu. E que saudade de ter um brasileiro na pista, né? Já passou da ponta de saudade, já foi há muito tempo, né? Hoje o que está sentindo nem é saudade mais, é muito pior. Eu nem sei o que é direito, mas bom demais o Bortoleto tá chegando. E está chegando da melhor forma possível, tendo vencido Fórmula 3 e já com tudo nas
Nas mãos ainda não, mas bem próximo de já chegar com a Fórmula 2, como os exemplos de Piastri, e também Leclerc. do Leclerc também, que chegaram dessa mesma forma, os exemplos que eles têm dos que chegaram tendo vencido Fórmula 3 e Fórmula 2 já de cara, ele principalmente vencendo a Fórmula 2 no primeiro ano. Então, assim, é uma coisa de se chamar a atenção das equipes, querendo ou não, falar assim, esse cara, na pior das hipóteses, ele aprende tudo rapidinho. Claro. Então, se ele está vencendo, então é uma coisa muito... É muito como fala, apaga várias variáveis Muito que tem prazeroso, é muito na gostoso. dúvida, de vários pontos de interrogação que tem É isso com mesmo. cada piloto que aparece, né? E você falou de saudade. Você falou, que saudade tem para você que correu ao lado do Rubinho e do Pisonia. Se me falha a memória, 2003 e 2004, pode ser? É isso mesmo? Bom, Isso. eu Tio tô com os Felipe craques também. aqui, então eu preciso estar absolutamente conectado. Mas você correu, olha você, por falar em saudade, onde anda você, Cristiano da Mata? Olha aí, meu craque. Dá saudade, não dá não, Cris? Dá saudade, viu? Isso foram só 2 anos, mas foram 2 anos que é uma coisa que marca tanto a nossa, principalmente quem dedicou a vida inteira para a carreira, para o automobilismo, isso aí vivia e pensava e comia, jantava, dormia automobilismo o tempo todo, então você aprende, o número de coisas que a gente aprende naqueles 2 anos é um aprendizado, umas experiências que ficam guardadas na cabeça para o resto da vida. Olivier Panis, ou seja, vê só se era uma dupla importante. Que topete, hein, o Cristiano da Mata dentro do carro, hein, Thiago Mendonça? Você viu, velho? Velho. E a Toyota é uma das equipes que mais investia na época, né, Cristiano? E eu vejo algumas similaridades entre o projeto que a Toyota tinha e o que a Audi tem. Por isso que eu mencionei naquele início, aqui fora do ar, de conselhos, né, de, enfim, falar um pouquinho para a gente da sua experiência e o que o Bortoleto pode esperar. Como é que foi essa tua experiência dentro de um time tão grande, de uma montadora tão representativa? E o que o Bortoleto pode cuidar nesse primeiro ano dele em parceria com a Audi, que vai assumir a Sauber? Acho que a coisa número 1, a parte mecânica da pilotagem do carro, de tudo, obviamente, o carro, não quis só para falar alguma coisa, porque imagino tanto que já mudou. Isso são imagens de 20 anos atrás, então não dá para comparar praticamente mais nada, né? Só o volante e as 4 rodas, que devem ser a mesma coisa. Mas a parte que eu lembro que me diziam sempre, e foi exatamente onde eu pequei, todos me diziam, Cristiano, o negócio é o seguinte, você está vindo da Índia, acontecendo assim, 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 mas agora na Fórmula 1, cara, coisa número 1 que você tem, eu sei que você como piloto já deve ter treinado isso muito, já deve ter passado por isso muito, mas paciência, cara, você tem que treinar paciência, porque pela velocidade que tudo corre na pista, dentro das equipes, obviamente, por mais que seja rápida a evolução e tudo mais, mas tem que ter paciência, porque nunca é da forma que você espera, porque são equipes grandes, são projetos enormes e são centenas de pessoas que a informação tem que passar por uma, por outra, para chegar no lugar onde tem que chegar, e até chegar no lugar onde vai ser fabricado e testado e aprovado, aquilo é um processo bem longo e, por incrível que pareça, relativamente lento. Quer dizer, relativamente lento na visão do piloto que está lá de dentro, que é a resposta para o dia seguinte, praticamente. Mas não é assim que funciona, então acho que essa parte da paciência é a única coisa que eu posso... Tenho certeza que ele já deve ter escutado muito, mas... Assim como eu tinha escutado muitas vezes também, mas... Eu escutei, mas não gravei, né? Então, falei mais do que deveria e por aí foi. Fred? Olha a história aí. O Cristiano que chegou a liderar Grande Prêmio na Inglaterra em 2003, marcou pontos em diversas corridas, né? Só acabou que no meio de 2004 houve, digamos assim, um probleminha, vamos dizer, com a chefia da equipe, principalmente com o projetista, que era o Mike Gascoigne na época, não seguia, não queria seguir o que o Cristiano dizia tecnicamente. Cristiano, o que você diria para o Bortoleto nessa questão, caso ele encontre alguma dificuldade de
relacionamento técnico com algum engenheiro, a Audi Sauber está contratando o Jonathan Whitley, que era da Red Bull, tem o Mattia Binotto, que era da Ferrari até pouco tempo atrás. Como é que você vê esse cenário da Sauber para o Bortoleto? Bom, é claro, uma coisa que é legal é a Sauber mostrar que está investindo, principalmente para o projeto que eles têm para 2026, claro. Então, é um negócio que é difícil porque a velocidade da informação não corre na velocidade que nós corremos. E uma coisa que é importante de visualizar na Fórmula 1 é que, assim como nós, pilotos, estamos lá e aquilo, para a grande maioria dos pilotos, é um sonho, praticamente para todos, né, na verdade. Para a grande maioria não, mas para todos é um sonho chegar ali, estar trabalhando naquele nível técnico, aquele nível de profissionalismo, aquele nível de tudo que tem lá em volta do carro, da equipe, de tudo que cerca o circo inteiro. Então é importante pensar que você está realizando aquele sonho, mas todos ali dentro daquela equipe estão realizando o sonho também. Então, os mecânicos, todos eles estão, é um sonho para todos eles estar trabalhando em Fórmula 1, os engenheiros, o cara do pneu, o cara da aerodinâmica, o cara do motor, todo mundo envolvido na equipe está ali em um sonho. Então, para você apontar dedo, você tem que pensar que você vai ter que estar apontando o dedo para alguém que não esteja com a performance que você acha que nós, às vezes, achamos que deveria estar tendo. É difícil falar porque você está colocando o dedo no sonho de uma pessoa. Então, isso pode ser pode ferir a pessoa. Então, é difícil porque daí eu acho que é onde nasce o negócio todo de ter muita paciência e ser muito, muito politicamente correto. E eu falando isso assim porque foi onde, logicamente, depois que o boi fugiu, não adianta fechar a porteira. Então, para mim, o boi já fugiu há muito tempo, mas quando eu olho para trás, que eu vejo assim, cara, como que eu fui burro de ter feito isso, de ter falado assim, porque cada um ali está vivendo um sonho assim como eu estou vivendo, mas eu pensava só no esporte para fazer com que a equipe melhorasse no esporte, para que eu conseguisse andar bem e que a equipe toda vencesse o mais rápido possível, mas tem que ser politicamente correto, porque são vários sonhos de centenas de pessoas numa equipe de Fórmula 1. Ô Cristiano, nem sempre as boas intenções que devem ser colocadas como protagonistas. Óbvio, a gente tem que ter boa intenção para tudo. Mas você falou uma coisa que é politicamente correto, não é? A Fórmula 1, e eu quero falar com vocês agora sobre o Grande Prix de São Paulo, eu quero te ouvir também, porque para mim foi o melhor Grande Prêmio do ano, a gente acompanhou todas as etapas, um show realmente do Verstappen, que nesse momento ele deixa, né, de ser o queridinho, pelo menos por boa parte daqueles que o apoiava e que estava realmente torcendo por ele, e ele entra em conflito com os pilotos pela própria dirigibilidade, a forma de dirigir, a forma de disputar. E eu quero, evidentemente, levar isso a fundo, porque o Bortoleto, ele é um menino, apesar da pouca idade, ele é um menino equilibrado. Ele é um menino que foi campeão da 3, que está em vias de ser campeão da 2, que tem um pilar importante na sua família, tem um pilar importante dentro do seu ecossistema, da sua convivência, que o torna realmente um molecão que fica 8, 9 horas em cima de um automóvel e que fica no videogame ali, enfim, não é? Simulador. Pilotando no simulador. Ele fica no game, fica no simulador 8, 9 horas. Ou seja, a gente espera realmente que isso aconteça. Tiago, estamos vendo aí essas imagens que vão ficar marcadas, eu acho que eternizadas nos nossos corações, uma emoção muito grande ver o Hamilton. E houve aí digamos, algumas pessoas achavam que deveria ser um piloto brasileiro a estar no carro, enfim. Eu achei demais o Hamilton ele tem um grau de brasilidade acima da média, ele se dedica realmente a ações sociais quando vem ao Brasil, ele veste o verde e amarelo. Eu acho que nada mais justo do que brindar o Hamilton
para ele mesmo ser o piloto da McLaren. Exato, ô Beto. E a gente tem de pensar também que não foi a última homenagem que será feita para o Senna. Claro que não. Muito menos a última vez que esse carro andou. Apenas 30 anos. Então, com certeza, o Rubinho pode guiar, o Emerson pode guiar, a gente pode ter um brasileiro nesse carro em outras oportunidades. Agora, para a gente acompanhar um pouco dessas imagens, aí a gente viu aquele erro bizarro. Você chamou o Stroll de burro também? Em casa, não, mas eu ri quando o Sérgio Porque Maurício muita se gente... referiu assim. Você é burro, Sérgio. Não é possível, cara. O cara tem toda a área O de escape ali para O sair. Cristiano está dando risada, vocês não estão vendo, evidentemente. Ele está dando risada, mas dando risada, não, é óbvio. Está correndo no Brasil, por pouco o Drogovic também não pilotou o Aston Martin, mas que foi, eu acho que foi uma pisada na bola, foi uma pisada na brita, foi. É gigantesca, porque aquela coisa, a frenagem, você perder, pode ter travado o freio, realmente pode ter tido algum problema ali, faz parte, acontece com todos eles, mesmo com os grandes campeões. Agora, o voltar para a pista e você se jogar na caixa de brita, é você não saber para que serve a caixa de brita. Até queria saber do Cristiano, alguma vez você viu uma situação parecida com essa? Cristiano, você que enfrentou tanta caixa de brita aí na carreira? A situação dele era complicada pelo seguinte: onde ele acabou depois de travar a roda na freada e seguir reto na curva, na chuva, é a situação mais normal que existe. Como diriam, acontece nas melhores famílias. Não tem piloto que nunca fez isso na vida. Todo mundo erra. Naquela situação, mais propícia ainda para erro. Mas ele ficou mais ou menos em uma sinuca ali. Eu vi que ele ia ter que dar meio que um cavalo de pau, um 180, para voltar, para colocar o carro em direção à reta de onde ele veio, na contramão, mas na área de escape, mas na contramão, né? E ele viu que tinha aquela passagem ali mais ou menos pela saída por cima da brita, mas ele foi muito otimista de que o carro da Fórmula 1 ia passar por ali. Foi muito otimista, porque imagina que aquele carro não tem altura nenhuma, e numa caixa de brita, foi otimista que ia dar certo, mas ele sabe melhor, ele estava lá dentro, então é difícil falar por ele, mas otimista ele foi. Pensou de ligar o 4x4. Os pilotos, eles têm o que se chama de track walk, né? Que eles caminham pela pista, normalmente na quinta-feira. Não é possível que ele não tenha visto ali, se é que ele fez o track walk direito, né? Ou ele tinha 3 alternativas. Ou ele ia para frente até o final dessa área de asfalto, contornava a caixa de brita lá perto da proteção de pneus e voltaria lá pela frente, ou ele dava ré, porque estava na volta de apresentação, não tinha ninguém ali, podia dar ré. Que eu acho, na minha avaliação, era o caminho mais correto. Dá uma ré, vai para a pista, espera passar e volta. Ou fazer o que ele fez, que eu queria perguntar a vocês, errada, né? Se ele perdeu a posição, ele tem que largar em último, ou ele pode, se der ré na volta de apresentação, ir para a posição de largada? Ele teria de largar, ainda era alinhamento, não era apresentação. Como Sim. era alinhamento, ele poderia Ele parar poderia na posição voltar dele para a posição normalmente. original. Agora, tá. uma coisa também que eu estou acho que levando foi em na de consideração, apresentação, foi na de apresentação? Eu acho que era então, não, na apresentação, tem razão, porque a largada É de foi apresentação, Então, não, ele teria, se ele voltasse... Ele largaria em último. Na última posição. Obrigado, Fred. Agora, em relação ao erro em si, a gente pode levar em consideração também um outro fator, que é aquela questão do piloto estar acostumado com a brita dos circuitos preparados para moto. E aí é diferente, porque é uma brita um pouco mais compacta e quando chove, você consegue passar por ela de fato, né? A gente já viu isso acontecer lá em Zandvoort, já viu acontecer na Áustria, é um pouco mais suave. Interlagos não é uma pista de moto, não é uma pista preparada para isso. Então a brita afunda mesmo. Talvez, a gente não ouviu isso dele, mas talvez tenha passado pela cabeça dele essas outras cenas que ele passou de fato por cima da brita. E aqui em Fica aí um desafio para você, ô Mariana Becker, de você perguntar para o Stroll realmente se ele... o que aconteceu com ele? Se é que ele vai falar, mas ele fica falou aí... na zona mista ele depois disse, lá que ele só se resumiu a dizer que ele perdeu o controle do carro na freada da curva do lago na volta de apresentação por um travamento da roda traseira, mas só isso que ele falou. Se ele não explicou o porquê que ele fez aquilo, porque foi porque ele errou. Porque mesmo se ele tiver essa decisão que eu falei aqui, se ele tiver tomado essa decisão, também não é muito inteligente, né? Então, é um desconhecimento também. E olha, é interessante, né? Eu quero também
já já ver a classificação da Fórmula 1 para poder falar com vocês, mas a gente pôde assistir realmente, e os que mais entendem, até aqueles que menos entendem, mas que são apaixonados, puderam ver a diferença de performance e de condição de dirigibilidade dos pilotos, né? Que me chamou muita atenção, Carlos Sainz, que é um pilotaço, um grande piloto, mas o rendimento dele na chuva foi péssimo. Ou seja, ele sai da corrida, ele abandona a prova, né, num erro primário até, porque o Sainz vinha de 2 vitórias, ele vinha muito bem. Então, é interessante isso. E eu quero ver a classificação e já perguntar para você, Cristiano da Mata. Sem dúvida alguma, o piloto de maior performance hoje é o Max Verstappen em todos os sentidos, principalmente pelo que a gente viu no Brasil de 17º a campeão da prova? Eu acho que não só por isso, mas se nós pensarmos tudo que ele fez até hoje, comparado com todos os outros que estão no grid agora, é claro que é difícil fazer uma comparação tão generalizada assim, tendo em vista sempre que todo mundo tem um carro muito diferente. Mas o Verstappen, eu acho que, principalmente, esse ano, ele já tendo perdido o Adrian Newey, tendo saído da equipe, e, logicamente, a gente vendo a McLaren e a Ferrari sendo mais rápidas do que a Red Bull em várias situações, e o ápice do negócio todo foi essa corrida de Interlagos, que ele largando lá de trás. Não, foi extraordinário mesmo, né? Falei de chuva, Cristiano rodou, foi para os boxes, mas já volta, meu craque, já volta, né? Vamos ver a classificação, então. Max Verstappen com 393 pontos. Na segunda posição, o Norris com 331. Aliás, a grande surpresa. Realmente, ele é uma surpresa que não é uma surpresa, não é? Vem a Ferrari de Leclerc com 307 na terceira posição. Piastri na quarta posição com 262. E o Carlos Sainz, a que eu me referi, vem na quinta posição. Então a gente tem Red Bull, McLaren, Ferrari nas 5 primeiras posições. E aí vem a surpresa, porque a McLaren está em primeiro nos construtores, a Ferrari vem em segundo lugar, a Red Bull em terceiro, Mercedes em quarto e Aston Martin em quinto. Pergunta para você, Fred, por que, não é? A McLaren em primeiro, construtores, Verstappen, Red Bull em primeiro nos pilotos. Claro, o Checo Pérez não ajudou e não ajudou em nada, mas é uma surpresa a McLaren estar em primeiro lugar, pelo menos para mim. Olha, eu não diria que é uma surpresa, porque a McLaren conta com 2 pilotos conseguindo ótimos resultados, andando rápido, e a Red Bull conta com um piloto rápido, que é o Verstappen. O Sérgio Pérez não está entregando, definitivamente ele não está entregando resultados e colocando a Red Bull nessa situação. E como até o Thiago lembrou antes da gente entrar no ar, a última vez que uma equipe foi campeã de pilotos e acabou ficando apenas em terceiro lugar no Campeonato de Construtores foi em 83, quando o Nelson Piquet foi campeão de pilotos e a Brabham foi apenas a terceira colocada no Mundial. Então, é muito claro que o Pérez está abaixo do nível, tanto que se você pegar as 4 primeiras equipes do campeonato, contando os 8 pilotos, Mercedes, Red Bull, Ferrari e McLaren, o único dos 8 pilotos que não ganhou corrida foi o Pérez. Você tem o Verstappen, tem o Norris, tem o Piastri, tem o Leclerc, tem o Sainz, o Hamilton e o George Russell, todos venceram corridas, o Pérez não venceu. Então, complica muito para a Red Bull. Essa situação do Campeonato de Construtores já vinha se desenhando no meio da temporada, quando a McLaren evoluiu. A Red Bull, dá para dizer que piorou? Não, não é que piorou exatamente. Outros evoluíram mais do que ela. Tá manca, agora, né? Tá manca. Tá manca. Uma boa definição. Tá manca. Ô, Thiago, você imaginou na sua vida que o Checo Pérez pudesse ter um rendimento tão abaixo do que se esperava? Porque realmente está uma lástima. Essa temporada, ele é um bom piloto, eu acho ele um bom piloto, enfim. O que pode acontecer, depois o Cristiano vai falar sobre isso, para ele ter esse desempenho tão pífio? Então, tem algumas coisas que devem ser consideradas, né, Beto? A primeira é a própria perda de desempenho da Red Bull. Então, é aquela coisa,
o Sérgio Pérez tomava 3 décimos, meio segundo do Max Verstappen, num momento em que o carro era dominante, ele era segundo, ele era terceiro, no máximo quarto. Agora não, se ele toma 3 décimos, se ele toma meio segundo, é uma diferença de 10 posições, de 15 posições. Então, realmente tem isso também a se considerar. Mas, claro, existe um fator aí psicológico muito forte. O Sérgio Pérez, de fato, não entrega os resultados que se esperam dele, que se espera que ele entregue. A equipe deu a ele um contrato de 2 anos para ver se isso o motivava. Olha, tirou a pressão, agora você é nosso piloto até o fim. Toca aí, meu craque. E aí o cara não adiantou nada, pelo contrário, as coisas pioraram. Então, eu acho que ele tem de buscar, honestamente, um auxílio psicológico para entender o que está acontecendo de fato nesse momento com ele. Porque, em termos de performance, não é para ter essa curva tão abrupta. Tudo bem, ele está envelhecendo e etc. Mas a gente tem o Alonso com 42, 43 já, o Hamilton com 39, quase 40. Então, os pilotos têm um pico de performance mais agora adiante na carreira, né? Então, não é para ele estar perdendo desempenho assim tão brevemente. Então, ele tem de buscar auxílio como a gente já viu outros pilotos buscarem e deu certo. Por exemplo, Felipe Massa percebeu, falou, opa, isso aqui não é só o carro, não é só, tem alguma coisa acontecendo. Buscou auxílio, foi para Williams, belos resultados, conseguiu pódio, conseguiu pole position, então conseguiu se recuperar. Acho que o Pérez está passando do tempo de buscar esse auxílio. Ô, Cristiano, ajuda psicológica, autoajuda, ajuda espiritual, ou seja, você que viveu lá 2 anos e conviveu com grandes estrelas, não é? Você corria com Olivier Panis, você correu com Rubinho Barrichello. Conta um pouco desse movimento aí que pode, de alguma maneira, interferir na vida e no dia a dia do piloto, mas principalmente em se tratando de um Red Bull, em se tratando de um Pérez, que apesar de concordar com o Thiago que o rendimento da Red Bull caiu, mas, pelo menos para mim, é inconcebível ter um rendimento tão fraco, um desempenho tão aquém daquele esperado pelo piloto mexicano. Eu acho que isso tudo é como o Thiago mesmo falou, o desempenho dele, se a gente o comparar com o próprio companheiro de equipe, ele continua tomando lá os seus 3 décimos, meio segundo, mais ou menos do Verstappen, normal. Mais ou menos é o que ele andou a vida inteira. Mas agora, nesses 3 décimos, meio segundo, tem mais 10 carros lá no meio. Então, logicamente, para a competição no geral, ele não consegue mais pontuar para a Red Bull como equipe, não tanto quanto no passado. Então, logicamente, aí a coisinha a mais que cada piloto consegue trazer para a equipe, como ele nunca teve, não sendo muito politicamente correto, como mais uma vez, como ele nunca conseguiu trazer tanto a mais assim quanto precisou, ele continua nesse mesmo passo. E nessa parte psicológica, o que acontece é o seguinte: como fica tudo muito mais claro que ele não está conseguindo fazer nada nem perto do que o Verstappen faz, então a pressão fica muito mais forte em cima dele. E como nós mesmo vemos isso já acontecer quantas vezes, não com um piloto de Fórmula 1, mas com um jogador de futebol, com qualquer profissional de esporte, de qualquer coisa que é extrema, de performance extrema, o psicológico sempre conta. Não tem como falar que o psicológico não está ali. Então, assim como aconteceu essa parte toda da Red Bull não evoluir tanto quanto as outras equipes e ter tantos carros lá entre o Verstappen e ele, tem que acontecer alguma coisa para que ele consiga ativar ali dentro da cabeça dele que ele não é essa coisa toda de ruim que está aparecendo para todos, que ele tem alguma coisa a mais. Então, tem que ter um início da bola de neve, vamos dizer assim, para que ele consiga recuperar. Me permita te interromper, não é? E eu acho realmente que é importante, acho que qualquer tipo de ajuda é fundamental. Mas a pergunta, existe, para vocês dois, existe algum destempero, digamos assim, do Verstappen em relação ao Checo Pérez por esse rendimento? Eu tenho que correr sozinho. Está existindo, vocês têm informação de que dentro da equipe está havendo algum tipo
de destempero ou pelo menos de uma decepção por parte do Verstappen em relação ao Pérez, que interferiu no relacionamento dos dois, não? Eu acho que não, viu, Beto? Pelo contrário, o Verstappen é um cara extremamente egoísta e digo isso no bom sentido, porque nesse esporte, de fato, isso pode ser um diferencial. E não acho, não, que ele se preocupa com o Sérgio Pérez. Aliás, é até preferível você não ter um companheiro de equipe que te incomode tanto. O que complica é o seguinte, você deixa de ter referência, né? Peraí, onde é que eu tô? Sou eu que estou em 10º porque o carro está ruim? Ou realmente eu não consegui me entender com essa pista? Então, você ter um companheiro um pouco melhor, que fosse um Carlos Sainz, que fosse um piloto que trouxesse mais resultados, te ajuda a ter mais referência. Mas eu acho que ele não se importa muito com a situação do Pérez. Ainda bem, porque senão seria mais, né, um tijolo na cabeça do Checo Pérez. Vamos ver o que ele vai fazer nessas últimas provas. Enfim, eu acho que a gente ainda vai ter uma briga boa aí nos construtores e o desempenho, tomara o Pérez consiga criar um desempenho importante nas últimas provas. Mas a Sauber, que a gente falava de Bortoleto, não é? A Sauber, e o Cristiano falou, ele vai ter muito, né, que correr, Aliás, eu quero fazer uma pergunta para você antes de falar da Sauber. O que é essa viola aí no fundo? Essa viola aqui é minha mesmo. Eu não posso falar que... Eu sou músico também, né? Músico de esporte amador, mas eu toco violão e guitarra há mais tempo do que eu corri de carro. É mesmo? Eu comecei a tocar guitarra e violão desde que eu tenho 12 anos e nunca parei. Quer dizer, estou com 51, eu estou aí com quase 40 anos de estrada, mas coincidência ou não, nunca consegui tirar um centavo de trás da corda do instrumento. Mas Volante eu já consegui tirar mais. O Cristiano da Mata. Vamos lá, vamos descobrir o artista, não é? É o seguinte, você dedilha... É melhor deixar escondido, eu acho. Não, você dedilha Clube da Esquina aí ou não? Um pouco sim, sim. Então, fica aqui um compromisso, meu craque. Não sai da tela do Band Esportes. Nós vamos ter já uma performance do nosso piloto, Cristiano da Mata, nosso craque das pistas, que vai dedilhar Clube da Esquina. Você pode escolher quem você quiser, Milton Nascimento, Beto Guedes, Loborges, quem você quiser, né? Então, beleza. Não vê, você deixou queijo, ratinho vai lá e vai morder, meu craque. Tá me lembrando aquele quadro do Faustão, o artista completão, né? Sabe ao vivo, né? Fala de o poeta, né? Quem sabe mas uma coisa que eu tenho que dizer... E nós estamos na madrugada, tipo ou seja, você vai tocar uma canção de ninar. Hora que terminar esse programa, vocês podem dormir. Eu tenho uma coisa para dizer. Nós vimos falando sobre toda essa parte psicológica do piloto, né? Agora vocês estão me colocando em uma situação que eu acho que vai precisar da parte psicológica, vai ser eu. Muito bem. Não, e a gente está aqui para te apoiar. Olha, de pessoas, não. Eu toco só para mim mesmo. Palmas não faltarão, são poucas, mas sinceras. Pode ter certeza, pode ter certeza. Mas vamos ver o rendimento da Sauber. A Sauber, em 2024, ficou muito aquém realmente, não é? E a gente está vendo aí, não é, que a melhor posição da Sauber no campeonato foi com o piloto, o Guan Yu, que chegou em 11º lugar, o Valtteri Bottas, que é um piloto consolidado, chegou em 13º. Daí, não é, a preocupação de vocês realmente com o Bortoleto, com a equipe, com o rendimento da equipe Sauber, como será a equipe Sauber em 25? Nenhum ponto conquistado. Vocês estão céticos em relação ao desempenho do Bortoleto e já vão preparar o nosso craque, vai falar, olha, ele vai para a pista, mas não vai ser fácil. 26 vai ser melhor, mas 25 não vai ser fácil. Não, tem que esperar um novo carro, né? Exatamente. Interessante, né, Fred? A gente vê esses números porque ajuda o torcedor. E o carro é bonito, hein? É chamativo, é bonito, chama atenção, não passa despercebido. Tá aí o Joe na etapa da China, em que ele foi celebrado por todo mundo, né? O Bottas com esse cabelinho. Essa dupla não é ruim. Essa dupla não é ruim. Não é ruim, ela não. Marcaria pontos não é ruim. Se tivesse um carro competitivo, não é o caso. O que acontece dá para mostrar trabalho em qualquer situação. E o Bortoleto falou isso na entrevista dele, coletiva, quando ele foi anunciado. E eu me lembro, por exemplo, do George Russell. Quando ele entrou na Williams, a Williams também era uma equipe que não marcava pontos, que tinha dificuldade
de marca-pontos. E mesmo assim, ele conseguiu se estabelecer. Por quê? Ele teve a cabeça no lugar, teve a compreensão do ambiente da Fórmula 1, de onde é que ele estava e principalmente teve o apoio da montadora. A Mercedes não desistiu dele num primeiro ano, que foi difícil, nem num segundo ano, que continuou difícil. Apoiou. E aí veio o resultado. Hoje ele é um dos principais pilotos do grid e está na própria Mercedes. Em cima mesmo do que o Thiago falou, 2 anos atrás, a Sauber, o Bottas foi o 10º colocado no campeonato, marcando pontos regularmente, enfim, fazendo uma campanha bastante razoável. E a gente pode ver também o exemplo da Haas. No ano passado, a Haas foi a última colocada. Nesse ano já está ali em 7º, conseguiu pontuar regularmente com o Nico Hülkenberg, a ponto do próprio Hülkenberg ser contratado pela Sauber. Então, na Fórmula 1 é tudo muito cíclico. Não necessariamente a pior equipe desse ano vai ser a pior equipe do ano que vem. Tem que esperar o novo carro aparecer, tem que ver se ele vai nascer bem, enfim. É lógico que a gente tem que ter todo o cuidado na hora da gente cobrar resultado. Mas é como bem o Thiago falou, tem que ver a performance dele na comparação que é possível ser feita com o companheiro de equipe. E hoje em dia a Fórmula 1 sabe entender essas circunstâncias. E eu tenho certeza de que o Bortoleto chega muito bem preparado. Vamos ver se ele consegue ter uma boa regularidade dentro do que ele pode oferecer também. O Cristiano, apesar evidente, não é, da Sauber não ter tido uma performance, um desempenho esperado, apesar dessa, eu acho, um dos carros mais bonitos e chamativos do grid, esperava-se um pouco mais do Bottas, né? Até pela experiência dele na Mercedes, um piloto, sempre foi um piloto de ponta, não é? Queria que você fizesse uma avaliação sobre a presença, até falamos do Pérez, mas realmente eu achei que o Bottas me decepcionou no sentido, tá bom, o carro não tá bom sim, mas o Bottas não conseguiu nada nessa temporada. Pois é, mas uma coisa que é importante, que eu acho que para o Bortoleto, por exemplo, é uma coisa que é muito positiva. Esse carro que nós vimos esse ano da Sauber, por exemplo, pode ter certeza absoluta. O ano que vem, o carro que o Bortoleto vai dirigir não tem nada a ver com esse carro que o Bottas dirigiu esse ano. Porque começa do papel, o carro começa no papel, no túnel de vento e tudo. Eles sabem tudo que eles fizeram, onde eles tiveram mais problema, com toda a telemetria, com todos os trechos de pista, eles sabem onde eles estavam mais perdendo tempo, mais onde eles não estavam lá tão mal assim. Então, é um projeto todo novo. Então, o carro do ano que vem, a pintura você não pode ficar preocupado, porque a pintura muito provavelmente vai ser muito parecida. Então, vai ser bonito e tudo mais, mas é outro carro totalmente diferente. Então, eu acho que não dá para nós tomarmos isso por base, não. Acho que tem chance grande de ter uma coisa totalmente diferente. Eu espero que sim. Quer dizer, pelo menos a gente espera. Eu espero que sim também. É lógico que não dá para saber se eles fizeram esse carro. O Fred disse muito bem, não dá para você fazer uma previsão de uma equipe num ano em relação ao ano seguinte. Não, e vou além. Se a gente pegar o início do ano passado, 2023, eu estava lá na pré-temporada do Bahrein, o Thiago estava comentando aqui, a McLaren era o pior carro do grid, no Grande Prêmio do Bahrein do ano passado. E naquela mesma temporada, o Norris já estava disputando pódio, vitória e tudo mais. E esse ano está para ser campeão do mundo. Por isso então, que eu te disse, né? Até por conta dessa má performance que a gente acompanhou do início, que para mim foi uma surpresa a McLaren estar em primeiro lugar dos construtores. Foi uma recuperação absurda, a equipe trabalhou com um afinco, com uma vontade, realmente criou, o ambiente está saudável. A gente sente os pilotos, não é? O Piastri está feliz com a classificação do Norris. O Norris está absolutamente muito bem posicionado. Ele está equilibrado. Ele é um menino muito engraçado, muito simpático, que convive muito bem com todo mundo. E eu acho que isso também ajuda dentro de uma equipe. Não vejo isso, confesso, não vejo isso na Red Bull. Não vejo isso na Ferrari, né? Assim, esse ambiente agora melhorou, mas as lambanças que a Ferrari fez nas temporadas passadas, mesmo nessa aí, é de matar. Mas enfim, e por falar em McLaren, vamos falar de Fórmula 2? Vamos olhar, o Colapinto está em 7º lugar, é isso, Thiago? Ele continua lá Continua lá em 7º lugar, não é? Eu quero mostrar aqui a classificação. O Bortoleto vem com 169,5 na frente
do Rajar, não é? Que é, sem dúvida alguma, a grande preocupação dele, não é? Veio o Molen com 135, o Aaron, o Crawford, o Antonelli, em sétimo, o Colapinto. Está aí o homem que ele vai mudar de equipe ou não vai mudar, Fred? Olha, o que se fala no paddock é que a Red Bull está interessada nele, mas não necessariamente a Red Bull que tem hoje o Max Verstappen, mas talvez a Racing Bulls, né? Que hoje conta com o Yuki Tsunoda e com o neozelandês Liam Lawson. É possível que o Lawson seja até promovido para o lugar do Sérgio Pérez na Red Bull. É possível que abra-se uma vaga na Racing Bulls e essa vaga poderia ser ocupada pelo Franco Colapinto. Mas há também quem diga que poderia ser uma troca simples do Sérgio Pérez pelo Franco Colapinto. Aí eu já acho um pouco mais difícil, né? Porque o Colapinto não é um piloto formado pela Red Bull, né? Em compensação, o Lawson é. O Tsunoda que acabou sobrando nessa, né, Thiago? Pois é, e é aquela coisa, né? É difícil advogar contra o que está fazendo o Colapinto. Ele está mostrando um excelente trabalho. Mas, do que a gente viu na base, piloto formado. Não é para tudo isso. É para observar com mais calma. Eu acho que a Racing Bulls seria o melhor caminho para ele, para que a própria Red Bull possa avaliar com mais atenção. O Lawson fez mais do que ele na base. Tudo bem, com uma estrutura melhor, mais dinheiro, mas o Lawson seria um cara mais lógico para essa vaga agora. Cristiano da Mata, vamos ouvir você, meu piloto, vamos ouvir você. O menino está em primeiro, é meio ponto apenas, e aí fica essa questão do Colapinto, não é? Que virou um queridinho, né? Todo mundo, olha, até muito brasileiro, apesar dele ser argentino, pô, o Colapinto, a molecada tá curtindo o Colapinto, enfim, ele tem um jeito dele, ele né? tem um jeito irreverente, ele tem um jeito muito específico. É um sul-americano, né, também. É um sul-americano, sim, mas ele caiu nas graças, eu posso dizer. Fala aí da Fórmula 2, ô Cris. Eu acho que o Bortoleto vai levar, faltam 2 etapas, se não me engano, o Qatar e Abu Dhabi. E aí nós vamos ter uma surpresa agradável. Acho que o Brasil vai chegar lá e vai chegar bonito. Colapinto, El Pibe. Eu coloco minhas fichas no Bortoleto. E quanto ao Colapinto, eu concordo demais com o que você falou, Beto. Eu acho que ele está meio que caiu nas graças por algum motivo do sul-americano, de ser um cara irreverente, engraçado. Não sabemos explicar exatamente o porquê, mas ele caiu nas graças de todos. Logicamente, ele é um bom piloto, ótimo piloto. Fez performance dele em Interlagos, eu achei excelente. Mas eu acho que tem mais alguma coisa ali em volta que tem um comercial a mais ali do que... Posso estar redondamente enganado, mas eu acho que tem mais esperança do que o fato feito mesmo por ele. Mas também tem uma coisa importante. Um negócio bem popular no automobilismo que chama-se cronômetro. O cronômetro está mostrando que ele está bem. Ele entrou na Williams já começando a entregar resultado, né? Logo de cara, né? E com um companheiro de equipe muito bom que é o Alexander Albon. Então, o cronômetro está mostrando isso também. E a parceria comercial também tem sido importante, que a gente tem visto a Fórmula 1 com o patrocínio da Globant, a própria Fórmula 1 nos circuitos, que é uma marca argentina. O Mercado Livre entrou forte também na Williams. Então, sim, ele está com... Claro, tá com respaldo. E o detalhe maior, meu craque, a Fórmula 1 é nossa, Fred. Fórmula 1 é Band. Você não vai ter que mudar de emissora, não. Você vai ficar na nossa pista, você vai ficar no nosso box, você vai ficar com essa equipe que revolucionou do ponto de vista de cobertura, do ponto de vista de matéria, do ponto de vista de programa, do ponto de vista de uma transmissão. Uma equipe que se entrega, Cristiano, uma equipe qualificadíssima e que vai realmente levar no capricho essa temporada de 25 com Bortoleto, se Deus quiser, com uma nova Sauber e também levando a bandeira do Brasil, e a gente vai ficar na torcida. Via de regra, eu gosto de fazer programa, o Thiago está comigo aqui, né, chamando pais e filhos, pilotos e famílias, e contar um pouco da história, do bastidor, do que vive realmente, não é, os pilotos, do que vive realmente fora da pista. E eu fiz um programa, Fred, com a família Bortoleto, com o Lincoln, com o Enzo e com o Gabriel Bortoleto. Aliás, o Gabriel Bortoleto,
eu fico muito à vontade para dizer, desde o tempo de Fórmula 3, muito antes, a essa aqui, esse programa, Bortoleto é sócio. O Thiago deu a carteirinha dele de 0010, então o Bortoleto é sócio, é o programa que ele mais se apresentou na televisão, porque realmente a gente apresenta todos os pilotos de todas as categorias. Esse é o intuito do programa. Vamos acompanhar então um trecho do programa Pais e Filhos com a sonora do Lincoln Bortoleto, pai do nosso querido Gabriel. Tudo começa dentro de casa, né? Começa com bastante conversa, muito respeito e união, né? O Enzo, ele foi jovem correr na Europa. Ele fez bastante kart aqui, depois foi correr também de kart um pouco na Europa. Depois ele foi para a Inglaterra fazer a categoria lá do Jonathan Palmer, que era a Fórmula 3 British, né, inglesa. E o Gabriel, naquela época, ele estava andando aqui no Brasil e depois foi andar na Europa de kart e começou a ir super bem lá na Europa. E isso foi até engraçado, tem uma história de que... ele ia e voltava, etc., e o fuso horário dava bastante problema. E aí a gente ia e voltava, acompanhava tudo, e aí a gente decidiu fazer o seguinte, falou, olha, o Tinini, que era o dono da CRG, uma vez ele falou para mim, olha, vocês têm que olhar esse negócio dele ficar indo e voltando, isso atrapalha ele não consegue essa questão de fuso e tudo mais. Eu peguei, aluguei uma casa e pedi para o Francesco, pai do Gaetano de Mauro, que tem uma super influência, teve uma super influência na carreira do Gabriel e que morou com o Gabriel na Itália durante alguns anos, né? E depois de tudo isso acordado, eu voltei e falei para minha esposa. Falei assim, olha, eu acho que está muito... tá difícil para o Gabriel, isso, aquilo, outro, tal. Então, seria bom ele ficar lá. Ela falou, tá, mas você vai ficar 15 dias, você volta e depois 15 dias? Eu falei, não, eu não tenho condição de ficar. Aí ela falou, eu falei que não tinha, ela falou que não tinha também. Eu falei, olha, na realidade, eu já aluguei uma casa e o Francesco vai morar lá. Bom, resumindo, ela ficou um mês sem falar comigo, ficou brava, tudo. Mas o lado bom disso... né, e aí... Dona Andréa, foi um verdadeiro complô contra a senhora. Não, e aí ela, como toda mãe, né, muito conectada com os filhos, né, super leoa para proteger. E aí a gente fez isso, mas foi uma das melhores coisas. Com tudo isso, o Gabriel, ele aprendeu outros idiomas, porque ele ficou morando lá desde muito cedo, desde 12 anos de idade, né, e está lá até hoje. O Enzo, andando lá e numa época, ele falou, poxa, pai, e é por isso que eu falo que eu tenho 2 filhos maravilhosos, né? O Enzo viu o desempenho dele e falou, poxa, pai, ele está andando super bem e etc. E é um esporte que não é barato. Claro. E patrocinador hoje nós temos, mas antes não tínhamos, né? E aí, naquela época, o Enzo mesmo partiu dele e falou, pai, o Gabriel está andando super bem e etc. Então, eu volto para o Brasil, te ajudo aí, né? E ele vai ficar na Europa e assim foi. Aí ele voltou para cá e assim é que começou a pensar na Stock Car, né? Então, isso foi super bacana, mas o apoio, Beto, o apoio da família é extremamente importante, tanto do pai quanto da mãe. Se tiver um achando que não vai, dificilmente vai seguir adiante. Eu concordo. Então, é um esporte para a família estar unida, porque você tem que viajar bastante, tem que se dedicar bastante, né? E o Gabriel, ele vive para isso. Olha, é muito legal a gente poder levar, Cris, Fred e Thiago, novamente esse programa, que para mim foi um privilégio, não é? A gente fazer essas pautas, filhos, trouxemos aqui Rubinho Barrichello e seus filhos, o Nicolas Giafone com seu pai, ou seja, isso é muito legal. E há um detalhe nessa entrevista que não passou despercebido, que a maturidade desses dois moleques, tanto do Enzo Bortoleto, que também piloto, quando ele percebeu, Fred, e ele manifestou isso também no programa, quando ele percebeu que o Bortoleto, Cris, ele reunia maiores condições técnicas do que ele, de pilotagem inclusive, ele tirou o pé e falou, vai você, porque você vai brilhar. E ele foi para gestão e governança, vem fazendo um bom trabalho na KTF, vem fazendo um trabalho legal, e o Gabriel acabou indo
para as pistas e deu tudo certo. Esse equilíbrio, ele não passou despercebido por mim e eu acho que essa família é muito bem constituída do ponto de vista emocional, porque realmente é muito difícil para quem está na pista, mesmo sendo irmão, abrir mão de uma carreira, não é? E o Cris vai poder falar. Mas o Bortoleto, o seu Cristiano da Mata, ele foi na sua BH e o circuito lá da Stock Car leva o nome do seu pai, meu craque, Toninho da Mata. Foi. E eu fiz o seu Bortoleto virar repórter, não é? Olha lá, ele virou repórter do Band Esportes, aí o Mineirão, mais de 70 mil pessoas. Você pode acompanhar, meu craque, no YouTube, né, no Encontro de Craques. Está no YouTube esse programa, foi hilário. Nós tivemos lá o Bortoleto, tivemos outros pilotos também. O Elinho Castro Neves também se transformou em repórter. Agora eu quero saber de você rapidamente. É uma emoção diferente ter o nome do papai aí, não é? Nesse Mineirão de tanta história, hein, Cris? É que foi uma história muito longa essa, porque na minha família, como no Bortoleto, todo mundo já muito ligado, mas o meu pai, desde que eu nasci, ele já era profissional no automobilismo. Então, ele sempre, e eu já vi, desde que eu nasci, eu via fotos lá em casa do meu pai andando de kart e andando de carro, onde é o estacionamento do Mineirão hoje em dia. Hoje em dia, depois das reformas da Copa, nem tem mais jeito de fazer o que era feito antes, mas faziam 500 quilômetros de Belo Horizonte, tinha várias corridas aqui na década de 70, final da década de 60, se eu não me engano. Então, meu pai participou e ganhou várias delas. Então, meu pai ficou, assim, super honrado e agradecido por todos terem lembrado dele, por ele ter colocado o circuito, que ficou muito legal. Foi muito legal. O nome dele. Foi muito legal mesmo. Eu Foi vi muito teu legal. pai, eu vi, claro, você, mas vi teu pai correr e para mim foi uma emoção muito grande, porque nós estávamos lá, né, Thiago, hein, Fred? E eu fiquei muito feliz porque fomos muito bem recebidos por todos os pilotos, por todas as equipes. Criamos uma algazarra, digamos assim, principalmente no pit lane ali, onde todas as equipes apresentaram os pilotos. E estava realmente um ambiente festivo. Foi muito legal essa corrida, foi muito legal e mais do que merecido. E mais do que merecido o nome de Toninho da Mata. Eu tenho uma foto surpresa. Vocês querem fazer o favor de olhar, por gentileza? Vamos ver essa foto surpresa, meu craque. Vamos ver o que é essa produção. Eita! Tá aí. Olha E aí? Faz tempo, hein? Conta aí, Fred. A primeira, essa foto com o Rubinho, foi em Valência, no Grande Prêmio da Europa de 2009. Olha o vencido por ele, né? cavanhaque O cavanhaque. e a costeleta do Rubinho. Rubinho ganhou essa corrida, foi a 100ª vitória do Brasil na Fórmula 1, agosto de 2009. E a segunda é com o Christian Horner, num Grande Prêmio do Brasil, 2013, ali, né? Estou vendo na data, uma entrevista que ele deu para jornalistas brasileiros ali, né? E ele, naquele momento, a Red Bull vivia uma fase espetacular, com 4 títulos seguidos do Sebastian Vettel e 4 de construtores, né? Então, há 2 momentos muito bacanas, né, da minha trajetória. Uma surpresa e uma alegria poder ter o Fred aqui. Diga Eu lá. achei que ia ser foto da festa da Red Bull. Aí ia ser diferente. Não, cara. calma, meu cara. Thiago, Ainda há muita... Ainda... Não, a não comentar. Deixa guardada essa. Deixa guardar, calma. Já calma. prescreveu também. Muito bem. Meu craque, Gente, eu Felipe tenho uma Giafone. curiosidade sobre o Christian Horner. Tenho curiosidade sobre o Christian Horner. Sabe que antes dele ser tudo na Red Bull, na minha época, ele fez Fórmula 3 inglesa junto comigo. Em 1995, ele guiava para a equipe que chamava-se Alan Docking Racing, e ele era um dos pilotos. Opa! Sorte dele que ele virou manager de equipe. Velho. A sorte... Ele, como piloto, é um ótimo manager. O meu craque Felipe Giafone, não é? Ele fala sobre as expectativas para a próxima etapa da Copa Truck, ele que é piloto, né? E também comenta sobre o craque Gabriel Bortoleto e o Grande Prêmio de São Paulo. Seja muito bem-vindo, sai dos boxes, Giafone. Fala, Beto, prazer estar com vocês por aqui de novo. Fórmula 1, GP de São Paulo foi um espetáculo, Max Verstappen mostrando por que realmente merece ser campeão. E ele que venceu numa pista com uma condição completamente adversa, não vencia 10 corridas, e o carro com um carro que não é competitivo. Então, na minha opinião,
Em São Paulo ele mostrou que realmente ele merece ser o campeão. O Norris vem ganhando muito, tem um carisma, muita gente gosta do Norris, eu também, mas não tem. Se a gente for pegar de piloto para piloto, o Norris é um cara muito rápido, mas ainda falta, né? Falta aquele pouquinho a mais que o Verstappen tem. E então, para variar, um GP com bastante confusão, chuva, tem de tudo, mas sempre uma prova muito bacana, né? O ano que vem, provavelmente a gente vai ter um campeonato espetacular, né? Que agora está tudo muito equivalente. Você imagina se não tivesse aquele começo de temporada onde o Max ganhava, porque o carro dele sobrava, obviamente, além de ele estar ganhando muito bem, mas você imagina o campeonato ano que vem com todo esse equilíbrio que está com uma Red Bull um pouquinho para trás, mas que o Verstappen faz a diferença e vai brigar, aí só falta talvez a Mercedes vir um pouquinho para cima, né? Tem Hamilton na Ferrari, tem Bortoleto vindo, muito legal, apesar do pessoal falar assim, pô, mas o Bortoleto vai numa equipe pequena, o ano que vem talvez não vai andar bem, talvez não, provavelmente vai andar nas posições de trás, mas tem um comparativo direto com o companheiro de equipe. A Fórmula 1 sempre foi assim, né? Quando você está numa equipe lá embaixo, ninguém está vendo? De jeito nenhum. Está todo mundo vendo, comparando você com um companheiro de equipe. E quem sabe, né? No outro ano, aí sim, vem Audi com vapor total. Acho que a equipe dele vai estar concentrando todos os esforços aí para 2026, quando realmente vira Audi. Então, bastante esperançoso também para o campeonato do ano que vem. E do meu lado tem mais uma etapa da Copa Truck, esse próximo final de semana em Curvelo, também bastante animado, estou liderando o campeonato por um pouquinho ali e vamos ver se a gente consegue sair de lá com a liderança, continuar com a liderança. Um abração para vocês aí. Grande craque, grande craque. Ô Cristiano D'Amato, tô vendo imagem aí, não sei de quem que é, o Thiago e Fred. Não sei de quem que tá pilotando aí. Tarumã, a última etapa agora da Copa Quem Truck. que tá aí? Aí, ó, quem que é? Aí, ó. Meu craque, aqui a gente não esquece de nada. Aqui tem, esse programa tem memória. E aí, Gabriel também. Tem memória aí. Cristiano, temos final de semana Copa Truck. Vai ser legal? Copa Truck... Pois é, vai ser lá em Curvelo. Então, mais ou menos perto de casa, eu vou ter que ir lá ver o que está acontecendo, conversar com o Felipe, que é meu amigão, já corri com ele anos e anos e anos nos Estados Unidos, no kart, em várias oportunidades diferentes. Vai ser isso. Dupla com o Beto Monteiro, né? Eu gosto porque eu sinto muito. Cristiano D'Amato acelerando e o circuito de Brasília. Circuito de Brasília, exatamente. Bem lembrado, Thiago. Brasília precisa voltar. Vai. Brasília foi sempre o meu circuito favorito do Brasil. Que legal. Sem querer ser, não é puxação de saco nem nada, que realmente foi, eu adoro aquela É que você sempre quis subir a rampa do Planalto de carro, meu craque. Você quis subir a rampa do Planalto de carro e você está puxando o saco de Brasília sim, tá certo? Mas faz muito bem. Mas a pista é muito legal lá, muito legal. Porque seria muito legal a gente poder ter um carro de corrida subindo a rampa do Planalto. Eu acho que seria muito legal. Aliás, se eu fosse o presidente da República, eu faria uma homenagem, ou o ministro dos Esportes, eu faria uma homenagem para o Bortoleto pelo fato do Brasil voltar e botar a Sauber com aquele verde e preto lá, subindo a rampa do Planalto, para a gente poder envolver o Brasil, envolver legal, tá certo? Fica a dica aí, mas seria legal mesmo, eu falei de modo de brincadeira, mas que seria demais. A gente só tem o futebol, né? Na grande maioria das vezes homenageado lá pelas autoridades, enfim, seria legal ter um carro. Pega a viola, ô meu craque, eu quero ver, não chega... Beto, eu não estou psicologicamente preparado nesse momento. Eu quero ouvir uma dedilhada de você. Eu vou guardar esse programa no fundo do coração, porque eu peguei você subindo, com vontade de subir a rampa e com a viola. Assim, como eu falei, eu toco violão, já toquei mais violão e guitarra, muito mais do que eu já guiei carro de corrida. Mas falta atitude. Pro carro de corrida eu tinha mais atitude, eu tinha mais confiança. Eu pegava lá e ia pra cima, vamos lá, sabia guiar. Estava mais ou menos explicado o que eu tinha que fazer. Com a viola eu fico mais perdido. Vamos lá. Cris, nós estamos sendo vistos no Brasil inteiro. Nós estamos sendo vistos na América Latina, no México, nos Estados Unidos. E o mundo quer ouvir você. O mundo quer ouvir você dedilhar. E você está refugando. Você está pior
que o Stroll indo da brita. Você tá pior que o Stroll indo pra caixa de brita, Fred. Eu acho que isso é difícil, hein? É. Pior que o Stroll pra brita é difícil. Tá refugando e refugando legal. Olha, a gente preparou uma surpresa bacana aqui, não é? Nossa equipe de pro, já que o nosso querido Cristiano da Mata não quer fazer uma dedilhada, uma homenagem a Beto Guedes, quando entrar setembro, apesar de estarmos em novembro, ele refugou, fugiu da mata, não é? A gente tem aí o top 5 do Encontro de Craques. Acompanha aí, meu craque. Olha aí. São vídeos que a gente vai colocar para que você possa ver a produção escolheu legal aí, já queimou, driblou, passou. Quem que tá... Que é isso, meu craque? O time da NBA foi pro metrô, Fred, é brincadeira. Olha isso. Chegou todo mundo lá. Velho, olha lá. E os caras... Tava frio lá, hein? Frio demais. Olha o Tyson. Vê se o... Ó, ele pegou um youtuber e entrou no ringue com aquela cara de bonzinho. Olha lá. Cara de bonzinho e tal. E vai que vai. É Mike Tyson, meu O cara. gancho dele machuca ainda. Machuca. Ele não tem jab, ele tem meio cruzado. Olha o Flamengo aí. Olha o Flamengo. Olha só. Sabe onde ele tá? Em cima da taça. Olha isso. É mole, em cima da Copa do Brasil, que venceu do Galo Mineiro lá. E estão ali, ó, só na... Esse joguinho aí que ensinou foi o Ronaldo, lá da Espanha. Olha o Depay. Olha lá. Tá no barbeiro? Curtindo a folga, né? É louco, né? Quando o cara tá jogando bola, olha que legal, ele foi pra festa. Quando não tá jogando nada, Olha lá. Não pode sair na rua, né? Não pode, é o Depay, meu cara. Aquela cena do Flamengo com a taça da Copa do Brasil, eu como um bom atleticano, ainda tá me machucando. Tá te machucando. Tem que admitir que depois que eu voltei pro Brasil, já fazem... Desde 2009, eu tô meio galo na veia, então tá difícil. Foi duro, difícil, hein? Mas foi mole não, mas eu vou falar uma não é a primeira vez que coisa. isso nos acontece, nem vai ser a última, mas que a gente torceu e acreditou. O Fred tá muito desolado com o seu depoimento. Tô né, muito Fred? desolado, Cristiano. Sinto muito, eu como bom rubro-negro. Lamento. Coisa do futebol. Alguém tem que ganhar. Muito bem. Não tem o que fazer, né? Olha, meu craque, eu falei que fora do ar que a gente tinha que ter 3 dias para fazer esse programa, porque é tanta resenha, é tanto assunto, é tanta gente boa, apesar de que o Cristiano fugiu da mata e não dedilhou o seu. Cris, obrigado pelo carinho, obrigado pela tua simpatia. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado. Obrigado. Tamo junto, Fred. Valeu. Valeu, Tamo Betão. junto. Até a próxima. Obrigado, meu craque. abraço. Obrigado, querido. E olha, eu Obrigado quero... a todos, gente. Vamos lá. Valeu demais. Eu quero finalizar esse programa acelerando com a... Vai de NASCAR aí, meu craque. Vai de NASCAR, meu craque. Acelera. Última volta da temporada de 2024. Joey Logano vai no comando. Ryan Blaney tentando chegar. Uma busca desesperada pelo bicampeonato. Mas o Logano vai prevalecendo. Sua experiência já vai terminar ali as curvas 3 e 4 agora. E Logano, numa prova excepcional, largou da primeira fila. Blaney, balança Blaney, não vai dar-lhe pipaíga. Joey Logano é o campeão, é o tricampeão Joey Logano. Primeiro tricampeão depois de Tony Stewart em 2011, terceiro título do número 22, vitória de Paul Wolfe também, mais um título para ele.